Olá, ouvintes do VetSmart Podcast, eu sou Beatriz Minozzi e no episódio de hoje vamos falar da varíola dos macacos em cães. Em 23 de julho deste ano, a varíola dos macacos foi declarada emergência de saúde pública de importância internacional pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. E no dia 10 de agosto, um grupo de pesquisadores franceses publicou um relato do primeiro caso dessa doença em um cão, no periódico científico The Lancet. Nessa terça-feira, dia 23 de agosto, a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos em um cachorro de Juiz de Fora. Trata-se de um filhote de 5 meses que teve contato com um humano confirmado para a doença. Diante da evolução da doença em tão pouco tempo e da possibilidade de transmissão entre as espécies, chamamos hoje o Dr. Paulo Brandão, médico veterinário com mestrado e doutorado em epidemiologia, atuante em virologia e docente da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Olá, Dr. Paulo, seja muito bem-vindo ao VetSmart. Oi, Beatriz, como vai? Tudo bem? Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Dr. Paulo. Bom, para a gente começar o nosso podcast, nosso bate-papo, o que é a varíola do macaco e qual a origem da doença? Bem, Beatriz, a varíola do macaco é uma zoonose, ou seja, uma doença que se transmite entre seres humanos e outros animais, né, causada por um vírus, que é um tipo de poxvírus, dentro dos vários tipos de poxvírus, né? E ela se originou, possivelmente, na África e é mantida lá por reservatórios roedores, né? Ah, perfeito, Dr. Paulo. Bom, e a gente tem um histórico, né, assim, de outras doenças e a gente sabe que a falta de informação pode causar grandes impactos para a vida dos animais e até casos de maus tratos. Como que a gente pode deixar claro que os macacos também são vítimas da doença? Tá, o primeiro ponto a esclarecer é por que essa doença tem esse nome. Varíola dos macacos teve esse nome porque em 1958, em uma instalação de pesquisa na Dinamarca, se acharam macacos com essa doença, né? Mas ela não é uma doença de macacos. Ela, como eu disse no começo, ela é uma doença mantida por roedores silvestres, né? E esses primatas não humanos são hospedeiros acidentais, assim como nós somos, né? Então, os macacos não têm um papel na transmissão da doença para nós. Quem transmite de pessoa a pessoa são outras pessoas, né? Então, isso importante que você falou, né? Eles não têm participação, né? E é um vírus agora que se transmite de pessoa a pessoa, essencialmente, né? Então, os culpados somos nós, não os outros primatas, né? Sem dúvida. E a gente tem esse histórico, né, dessa falta de informação gerar reações incabíveis, né? Bom, e aproveitando que a gente está falando dessa transmissão, como que a gente pode evitar a disseminação da doença entre humanos e animais? Tá, primeiro, vou dar brevemente uma ideia de como ela pode ser reconhecida, né? A pessoa com varíola dos macacos, ela começa a ter sintomas como se fossem gripais, né? Dor no corpo, febre, mal-estar, um cansaço intenso, né? Alguns dias depois, começam a aparecer as lesões características, que podem ser máculas ali na pele. Essas máculas podem evoluir para pápulas, depois para vesículas, pústulas, e essas pústulas depois evoluem para crostas que acabam caindo. A transmissão acontece exatamente pelo contato com essas lesões de pele, né? Então, contato de pessoa a pessoa com pele, ou contato de modo indireto por objetos, também é possível se transmitir esse vírus, né? Mas essencialmente ele está presente ali nessas feridas, né? Então, de uma pessoa para não transmitir para outra, essencialmente o que ela precisa fazer são duas coisas: se isolar, se for possível, por um período de 2 a 4 semanas, que é o período de transmissibilidade, mas mais essencialmente cobrir as suas feridas, porque é ali, a partir dali, que a doença se transmite. E a partir dali também que ela pode se transmitir para outros animais, como foi o caso desses cães, né? Ah, perfeito. Bom, você comentou um pouquinho sobre os sintomas em humanos. Quais são os sinais assim, que a gente pode observar nos cães infectados? O que se sabe até agora é a ocorrência desse padrão de lesões de pele, dessas
desses vários graus, né? Mas essencialmente essas vesículas ou pústulas que podem aparecer na pele dos cães, né? Um diagnóstico diferencial importante é que em varíola dos macacos a gente tem inchaço de linfonodos, né? Então os linfonodos ficam aumentados de volume e isso é um ponto de diagnóstico diferencial para outras doenças similares, tanto em humanos quanto em outros animais. Ah, legal. O fato da gente apontar os diagnósticos diferenciais é super importante, né? Principalmente agora que essa doença está surgindo e o pessoal da clínica tem que ficar bem atento, né? Sim, é isso. Bom, a gente comentou um pouquinho sobre a transmissão, um pouquinho sobre os sinais. Sobre esses casos recentes dos cães infectados, o que a gente pode trazer de novo aí para o pessoal? Olha, essa doença ocorria com bastante frequência na África, e lá ela era uma doença negligenciada. Quando ela saiu da África nesse ano, ela começou a ter importância porque começou a atingir países de condição socioeconômica mais desenvolvida do que aqueles países esquecidos, digamos assim, pela saúde mundial. Mas o que se sabe de cães, essencialmente, é que eles são suscetíveis à infecção, mas não tem ainda um papel demonstrado na transmissão da doença, né? Não tem casos em que cães mandaram a doença, mandaram esse poxvírus de volta para as pessoas, né? Então, até agora, o que se sabe, os cães são suscetíveis, mas não são fontes de infecção para nós, né? Ainda, esse é o conhecimento como ele se desenvolveu até agora, né? Nesses últimos meses de maior interesse em pesquisa, né? Ah, sem dúvida. Então a gente pode dizer que é uma doença que não é de via de duas mãos, né? Isso. Mas acho que a gente não pode deixar isso levar para os médicos, médicos veterinários ignorarem a importância das EPIs, né? A gente ainda não sabe muito bem como a doença atua, estamos aí estudando, mas é sempre importante a gente reforçar a importância das luvas, né? Da gente sempre se proteger. É isso, luvas, máscaras, óculos de proteção, não só pensando nessa doença, mas pensando em outras, por exemplo, raiva é uma doença importante, leishmaniose, você nomeia aí, esporotricose, né? Várias zoonoses, né, possíveis, né? Sem dúvida. Bom, a gente comentou um pouquinho no começo sobre o papel dos primatas, né, dos cães. É possível que outros animais também possam vir a ser infectados? Já existe algum levantamento? Sim, essencialmente, Beatriz, são roedores que podem ser infectados. Uma série de roedores silvestres e alguns roedores que são domésticos ou que foram domesticados, né? Então, roedores são o grupo de animais mais implicado na manutenção desse vírus da monkeypox, certo? Cães, agora a gente sabe que também são, né? Se sabe que coelhos também são suscetíveis, né? Então, claro, primatas não humanos, tanto os primatas superiores quanto os demais, né? Por exemplo, chimpanzés, gorilas, que são muito mais próximos de nós, também são suscetíveis a essa doença, como os outros primatas, né? Ah, perfeito. E assim, a gente tem uma relação muito próxima com roedores, né? Existe algum caso ou alguma possibilidade desses roedores transmitirem para os humanos? Porque a gente comentou que no caso dos cães, ela não é uma doença de mão dupla, né? Mas e no caso dos roedores? O caso clássico onde roedores mantidos como pet levaram a um surto de monkeypox aconteceu em 2003 nos Estados Unidos. Lá, esse surto em centenas de pessoas aconteceu em função da infecção de cães da pradaria, né? Que apesar do nome, na verdade, são roedores, né? Eles são nativos nos Estados Unidos, mas eram usados como pet, né? E eles foram mantidos juntos num momento de transporte com roedores que vieram da África, né? Adquiriram o vírus desses roedores e esses roedores nativos americanos agora passaram para os seus tutores. Então, é algo já registrado, roedores PET transmitindo monkeypox para pessoas. Não se sabe ainda se hamsters
se cobaios são suscetíveis ao vírus, né? Por enquanto. Ah, certo. Tá muito no início, né? Mas é sempre bom a gente ter esse histórico epidemiológico, né? Sim. Dr. Paulo, e como a gente, como médico veterinário, deve orientar os nossos clientes e a população a respeito da infecção de pets? Certo. Isso é algo fundamental. O clínico que está ali no front, né, ou a clínica, eles têm muita capacidade de ajudar em saúde pública. Primeiro, na conversa com os próprios tutores ou com as próprias pessoas, né, entender se eles, ou detectar, ou ser capaz de suspeitar que eles possam ter essa zoonose ou uma outra, por exemplo. Né. Segundo, ficar alertas e se atualizar que agora alguns cães podem aparecer com lesões de pele, que podem ser uma diversidade de etiologias, dentre elas agora também a monkeypox, conforme os casos humanos aumentam por aqui, né? Perfeito. Bom, para finalizar o nosso bate-papo aí, que foi super gostoso, ao confirmar um caso positivo de infecção em humanos, quais cuidados essa pessoa deve ter para não transmitir a outras pessoas e até mesmo para os pets? O recomendado é ela ficar em isolamento por um período longo, não entrar em contato com seus pets, cobrir as suas lesões, que são a fonte primária de vírus para novos casos, por exemplo, né? Então, essencialmente é isso, isolamento e cobrir as lesões. Veja que esse vírus não é um vírus que se transmite tão bem e tão fácil quanto o vírus da Covid, né? Esse poxvírus aí da monkeypox, ele tem uma transmissão um pouco menos eficiente, né? Mas mesmo assim, esses cuidados são essenciais, né? Sobretudo, proteger as lesões para que elas não sejam fonte de vírus, né? Ah, sem dúvida. E no caso dos pets, a gente pode manter a mesma indicação de isolamento? Sim. Isso, exatamente, a mesma indicação. Não entrar em contato com outros pets, não entrar em que o tutor ou que o cuidador, que os cuidadores mantenham esse cuidado de usar luvas, lavar as mãos quando forem tratar desses animais possivelmente infectados. E existe alguma interação medicamentosa, por exemplo, alguma pomada? Porque às vezes o tutor viu a lesão, né? Deixou passar, não levou para o médico, fez algum tratamento em casa mesmo. Existe algum problema, assim, ou algum medicamento que pode exacerbar esse vírus, a infestação? Em termos de medicamento, é pouco provável que o medicamento possa facilitar a disseminação do vírus naquele organismo, naquele animal. Mesmo se for uma pomada dermatológica, ela vai ser no máximo inerte, né? Porque a gente sabe que existe um tratamento antiviral bastante específico para monkeypox, né? Então, no máximo vai ser um tratamento inerte, né? Ah, perfeito. E quando a gente se depara com esse pet na nossa clínica, né? Qual seria o nosso procedimento assim que a gente tem esse diagnóstico? O profissional de veterinária que suspeitar de um caso desses deve entrar em contato com o serviço de saúde humana mais próximo do seu município. Pode ser centro de controle de zoonose, pode ser secretaria de saúde, e eles vão sugerir o diagnóstico, sugerir a colheita de amostras. Normalmente é uma amostra com suave úmido, né, e ele é transportado para um laboratório dentro da rede de laboratório já credenciado. Então, o papel da pessoa, do profissional na clínica acaba por aí, notificar a suspeita, e a ação depois é feita pelo serviço de saúde. Perfeito. Acho que vale a gente pontuar também aqui, para a gente finalizar agora, como que essas amostras devem ser obtidas e enviadas de forma corretamente para o laboratório? Acho que é uma dúvida que muitos médicos possam ter aí. Então, essencialmente o que é um suave da lesão, mas é um suave assim realmente, não é um suave muito delicado, você tem que realmente esfregar a lesão suspeita ali, né? O suave é congelado, mandado sob congelamento para o laboratório em questão, né? Há uma rede já, como eu disse, de laboratórios credenciados oficiais para tal, né? Certo. E seria importante a gente fazer esse suave de mais de uma lesão, ou coloca o mesmo suave em várias lesões, ou você acha que é importante a gente fazer suaves separados? Pode ser um suave só, desde que ele contenha
material dessas vesículas é o suficiente para o diagnóstico, que é feito por PCR, que é uma técnica bastante sensível para tal, né? E aí, enquanto tem esse retorno, né, do laboratório, a gente indica o isolamento, né? Sim, isso. Certo. E aí, após o isolamento e o diagnóstico, não teria nenhuma outra indicação, né? Assim. Para seres humanos, tem um tratamento específico. Tem um antiviral desenvolvido há alguns anos já. Não posso dizer que ele seja totalmente acessível ainda, não está totalmente disponível para todos que precisam, mas há um antiviral específico, né, para seres humanos. Para outros animais, ele não foi aprovado ou usado ainda, né? Entendi. É sempre bom a gente saber o que tem aí no mercado, o que a gente pode linkar e até saber se tá em estudo algum outro tipo de tratamento, né? Mas eu acho que é isso, Dr. Paulo. Eu agradeço muito pela participação no nosso podcast. Foi muito enriquecedora. E para todos os médicos veterinários que nos acompanharam nesse período, deixar sempre o importante recado da gente se manter super atualizado sobre os assuntos. A gente sabe que diante de doenças novas, assim como a varíola do macaco, muitas vezes a gente fica de mãos atadas em relação ao que fazer e com muitas dúvidas, mas é sempre importante a gente se atentar aos comunicados dos órgãos de saúde para a gente se alinhar em relação ao direcionamento correto a ser feito, não é mesmo? Tá bom, isso, perfeito. É isso, Dr. Paulo. Se quiser deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes... É isso por enquanto, só lembrando realmente, como você falou, o papel importante do profissional de veterinária na sua atuação em saúde pública, seja ele em que nível ele atue, né? É um profissional altamente qualificado para isso, né? Inclusive aqueles que estão só na clínica, né? Eles sempre detectam ali no front essas doenças e são capazes de ajudar muito.